Bom dia, queridos, e a paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus para sempre. Bendito seja o santo nome do Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos para nós fazer aí a leitura da palavra do Senhor, que fica aqui nas revelações, Apocalipse, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1, queridos. Vamos ler 3, 7, louvado seja Deus. Amém, queridos? A sexta carta à igreja de Filadélfia, tem assim o título da palavra. Diz assim a palavra do Senhor, querido. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Queridos, quem tem ouvidos, Eu tenho ouvidos, e você também tem. E o Espírito fala às igrejas. Eu sou igreja e sei que você também é. Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, aqui uma promessa, do Senhor, para aqueles que verdadeiramente são fiéis. O servo do Senhor, querido, por mais que ele passe por tribulações, por aflições, por lutas, provações, mas ele tem que crer, na palavra que o Senhor libera sobre a vida dele, Nós somos essas pessoas, querido, nós somos os servos do Senhor, que acreditamos no nosso Deus. Cabelo meio difícil, mas acreditamos no nosso Deus e nas promessas. Nós só estamos de pé, queridos, no meio de tantas lutas por causa das promessas do Senhor, E nós sabemos, querido, que a palavra que fala daqueles que não são fiéis, fala dos fiéis e dos que não são fiéis, querida. A palavra diz, aqui a carta, Aqui a carta, de Jesus Cristo, para, assim, a revelação, querida? A carta aqui é João que escreve, a carta, para as igrejas, Acontece que essa revelação, ela vem de Deus, querido? Aqui é um recado. Nós sabemos que João estava preso na ilha de Pátimo por causa do Evangelho. E muitos estavam sofrendo
né? Principalmente os pastores de igreja, assim como sofremos hoje, né? Sofremos na pele, né? Assim, né? A perseguição por causa da nossa fé, por causa do Evangelho. No passado era pior, querido. Nós devemos dar graças a Deus que agora, no nosso tempo, as coisas melhoraram muito para nós. Todo dia eu agradeço a Deus porque não precisamos morrer assim como Jesus morreu. Jesus morreu para nos dar salvação. A salvação, Ele é a salvação, né? Louvado e engrandecido seja Deus, né? E Ele morreu e ressuscitou. Não podemos esquecer, né, disso, de falar. Todas as vezes que nós falamos que Jesus morreu, mas que Ele morreu para nos dar salvação, ao terceiro dia Ele ressuscitou e subiu ao assunto ao céu. Antes de ir até o céu, Ele ainda esteve com os seus discípulos, né, dando a orientação de como eles fazer na ausência dele, né? E Ele deu poder, autoridade, né, para fazer a obra, né? E como nós vemos as palavras aí, são tudo maravilhosas, tudo que Jesus fez, mandou ir, ensinar, batizar, né? E lhes deu poder e autoridade sobre demônios, sobre doenças, sobre enfermidade, sobre até a morte, porque os discípulos também tinham esse poder, estava sobre a vida dele, está sobre a nossa também, né, querida? Está sobre a igreja, né? De impor as mãos, né, sobre os enfermos, eles ser curados, né? Até morto, ressuscitar e expulsar os demônios, né? Curar os enfermos, né? E libertar os cativos, os oprimidos, né? E assim, né, apregoar a liberdade, né, aos cativos, aqueles que estão presos, sofrendo, angustiados, né, querida? Nós sabemos, né, dessa palavra que ficou para nós, né, da parte do Senhor, né? Foi um ministério que Jesus deixou muito grande, né? O ministério dele, né? Ele foi, né? Ele foi e ainda é, querido, o nosso libertador, né? E a salvação que é pregada, que é Ele mesmo, é a palavra, né? E Ele continua sendo o que Ele sempre foi, né? Aqui que a palavra diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ele é o Todo-Poderoso, querido. Louvado seja Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Então, queridos, aqui a promessa para a igreja que está sofrendo, aqueles pastores que estavam à frente das igrejas na Ásia, né, ali, naquele país, os 7, né, a carta às 7 igrejas, os 7 anjos das igrejas, significava o pastor da igreja, né, querida? Porque o pastor, as ovelhas sofrem, mas o pastor sofre mais, porque o pastor, além de carregar a carga dele, que todos nós temos a nossa, né, querido? Todos nós temos a nossa cruz, todos nós, como seres humanos, temos a nossa cruz, como crente, temos a nossa cruz, mas o pastor, ele carrega dele, né? E ele ainda, né, ajuda os irmãos a carregar as suas. Cada uma ovelha é responsabilidade do pastor, tem uma responsabilidade. Cada ovelha tem a sua responsabilidade, querido, de se manter santo, né? Se esforçar, né, querido, para se manter diante de Deus, assim, congregar, buscar. Mas o pastor tem o dever de apacentar, cuidar, zelar daquela ovelha, pagar o preço também por ela, mas ele não faz isso só. Cada ovelha tem que pagar o seu preço, tem que fazer a sua parte, querido, né? Porque nós não vamos andar com os pés dos outros, né? Cada um anda com os seus pés, não é verdade? Eu te ajudo, tu me ajuda, mas você caminha, cada um, Deus deu, né, os pés para andar. Louvado seja Deus, né? Deus te deu, né, graça também diante dele, para você conhecer o Evangelho, para você receber, né, a graça de Deus, receber uma unção sobre a tua vida, receber, né, querido, tudo que Deus deu, querido, amém? Tudo que Deus deu para a igreja é para toda a igreja, né? Aqui é o que Deus manda aqui, Deus deu o poder para a igreja, deu a unção, deu a autoridade, porque a partir do momento que eu sou igreja, você é igreja, nós temos uma unção sobre a nossa vida, porque nós passamos essa igreja quando nós
aceitamos a Jesus, né? Se convertemos a Jesus, aceitamos, confessamos, deixamos nosso pecado e seguimos Ele, né? Fielmente, ali cumprindo o estatuto, a doutrina do Senhor. Aí, queridos, nós somos igreja dele, aí tem uma proteção sobre a nossa vida, tem uma autoridade, tem uma unção, tem um Deus grande, poderoso, forte para conduzir a mim e a você pelo caminho que é Ele mesmo, Alamansurianda e Cantalamanai. Então, querido, mas depende do meio do teu esforço, né? Nós temos que ir renunciando à nossa carne, né? A nossa fraqueza, nós temos que ser forte, temos que ser forte, corajoso, como Deus disse para Josué, porque para todos nós temos uma batalha. Josué tinha uma grande obra para fazer, umas batalhas para enfrentar, guerrear, mas nós também temos, querido, nós também temos, porque nós, a partir do momento que nós ganhamos a nossa salvação, nós aceitamos e nós recebemos, nós vemos que é maravilhoso e nós temos a batalha de guerrear pelos nossos, que ainda estão no mundo, pelas almas, pelas vidas, que é responsabilidade da igreja, que o Senhor disse que é para fazer, e ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E todo aquele que crê será salvo, né? Todo aquele que crê. Para as pessoas crerem, elas precisam, né? O crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, nós todos temos que mostrar alguma coisa, todos nós recebemos de Deus alguma coisa, e o que nós recebemos nós vamos passando para outras pessoas, amém? Louvado e engrandecido seja Deus. É por isso que eu estou aqui, querido, porque eu também recebi um pouco de Deus, que para mim foi o suficiente para mim, para mudar a minha vida, né? Mudou a minha vida. Se eu enfrentasse a luta que eu enfrento hoje, sem essa presença de Deus, sem essa graça, sem esse amor de Jesus Cristo sobre a minha vida, querido, sem esse poder de Deus, eu não estava mais viva, eu não estava mais nessa terra, porque nenhum ser humano consegue sobreviver. Tem muitos que conseguem, né, querido? Mas não é sem a ajuda de Deus. Porque todos que estão na terra, o Senhor está ajudando. Os que estão vivos é porque estão de pé, porque o Senhor está mantendo ele, né? Embora ele não seja salvo ainda, mas o Senhor está mantendo ele, está dando oportunidade, está dando chance para ele, né? Assim, achar a vida eterna, né? Encontrar, tem que buscar, né, querido? Tem que buscar para encontrar, para achar, mas ela está aí na porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. É porque sempre tem alguém batendo na nossa porta para oferecer Jesus, né? Sempre tem alguém pregando a palavra e Jesus está batendo no nosso coração, está dizendo: eu quero entrar, se tu deixar, eu entro e faço morada, né, na tua vida. Louvado seja Deus. Então, querido, aqui é a palavra, né, do Senhor que ela me chamou a atenção. Estava até muito ocupada hoje, mas larguei o serviço ali, encostei por um momento e o Senhor me deu assim uma coragem para falar sobre isso, sobre a promessa que está sobre a nossa vida, querido, que Ele disse para aquele pastor, desanimado, né? Quem é que não fica desanimado com luta, querido? A gente luta, guerreia, mas tem a hora que desanima. Quando o Senhor, Ele conhece, Ele sabe quando a minha e a tua força está pouca, a nossa fé está abalada, nós estamos abatidos, a nossa alma, o Senhor sabe. E Ele sabe, sabendo disso, Ele escreveu, mandou, né, que João escrevesse essa carta, deu a revelação para João, mesmo ele estando preso, né, e ele disse: escreve, né, esta carta, querido, porque isso ele alegrou muito o coração, porque você pode estar preso em uma cadeia física, mas no espiritual, Alamassurianda e Cantalamaná, e quem tem Deus na vida, ele está mais livre do que um pássaro que está voando nos ares, querido. Essa é a maravilha de quem serve o Senhor, é se sentir livre, né? Mas ele disse para ele, né, naqueles momentos que ele pensava que já era o fim, ele sabia que não era, porque quem serve a Deus, ele sabe. Quando chega o fim, o Senhor avisa, o Senhor diz, né? E ele fala, até profetiza, como Paulo disse, combati o combate, né? Terminei a carreira e guardei a fé. Porque ele sabia que estava chegando a hora dele, né, querido? Então, é assim, todos nós sabemos. O Senhor não pega ninguém de surpresa assim, vai pegar, no dia da vinda dele vai pegar muita gente de surpresa, mas não crente, porque os crentes estão esperando o Senhor a qualquer momento. Eu estou a qualquer momento, toda hora que ele chegar para mim é a hora. Eu sabia que ele viria, e então todo crente tem que saber e tem que estar preparado, né? Mas aí o Senhor aqui fala, né,
na sua revelação e diz, né, para o anjo a revelação, para mandar o recado, né, que ele está dando aqui a revelação para que João envie a carta para dizer para esse pastor dessa igreja ali de Filadélfia: eu sei as tuas obras, alabassuriando e canta lamanai. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, decanta alabassuriando e cova alabarrais, e ninguém a pode fechar. Alamassu, decanta lamanai. Querida, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Alamassu, decanta lamanai. Eis que eu farei ao da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei. Eu te guardarei da hora da tentação que vem a vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olha aí, queridos, muita coisa rica demais aqui, é coisa demais, né? Boa demais para nós aqui. Por isso que a palavra de Deus é rica, poderosa e ninguém nunca, né, está assim dizendo não, já peguei tudo que tinha. Não, sempre tem com fartura, para a gente se fartar e sabendo que tem muito mais. Quanto mais você, né, quanto mais você recebe, quanto mais você come, quanto mais você aproveita, mais ela aumenta. A comida de Deus é assim, o alimento do Todo-Poderoso, né? Não tem limite. Alamasurianda e canta lamanai. Então, dizendo para aquele pastor não temer, querido, não temer, que a porta que estava aberta diante dele era o Senhor que tinha aberto a porta. O Senhor diz isso para mim, diz para você. Sabe quando? Quando nós somos fiéis, querido. A palavra de Deus é bem clara. O Senhor disse: eis, eu sei as tuas obras. Primeiro, disse logo que sabia, né? Porque o Senhor conhece a minha e as tuas obras. Ele conhece. Se for boa, né, querido? Nós vamos ver nas outras igrejas aí para trás que nós formos ler, nós vamos ver, né? E olha aí, mas essa daqui ele disse: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Por quê? Tem motivo para ninguém fechar a porta que está diante de mim e diante de você. Sabe como? Porque, né, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aí, querida, Lamassurianda e canta lamanai. O valor que tem suportar, aguentar, né? Querido, não recuar, não retroceder, não voltar atrás, não negar o nome de Jesus. A promessa está feita, está segura, está firme, querido, está na mão do Senhor. Ele diz que ele tem a chave. Alamassur, e canta lamanai. A chave está na mão dele. A chave da minha vitória é a chave da tua vitória, querido. Tudo que o Senhor nos concedeu, aquilo que nós sabemos que o Senhor só concede coisa boa para nós, querido. E tudo que o Senhor te deu e me deu de bom, que foi a liberdade de ter uma porta aberta diante de nós para adorar o nosso Deus e saber que dele vem todas as coisas, tudo que nós precisamos, a nossa necessidade é suprida diante do nosso Deus. Nós somos pessoas, nós somos mais que vencedores, né, querido? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então, o que nós podemos querer mais? Agora, o segredo é manter a fidelidade, manter a comunhão, né? Suportar, aguentar as afrontas, calúnias, tudo que vem de contra ti, contra mim, querido. Nós temos que suportar, nós temos que aguentar, porque o Senhor fala aqui da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são. Sabe quem é esse povo? É aqueles que dizem que são crentes e não são, os da sinagoga de Satanás. E eles estão junto conosco, porque é o joio e o trigo. E eles dizem que são, mas não são, eles mentem, né? Mas o Senhor diz que vai trabalhar na vida deles, vai trabalhar. O Senhor vai trabalhar, vai libertar, vai fazer a obra e vai trazer eles livre, liberto, para se prostrar, né, aos teus pés, aos meus pés, aos teus pés, para adorar o nosso Deus. Isso aí, quando o Senhor diz isso, Ele está dizendo que vai fazer o ímpio, aquele da sinagoga de Satanás que te persegue, que me persegue, aquele que é endemoniado, que perturba, que atropela, faz de tudo
para te lançar por terra, porque ele tem, assim, tem a inveja, tem o ódio, tem aquela força contrária. Não é ele, querido, é Satanás. Ele deu brecha para o diabo e agora o diabo entrou na vida dele e ele te odeia, ele me odeia, ele quer lançar-nos por terra de qualquer jeito. Ele usa todo tipo de astúcia, né, para lançar eu e você por terra. Ele usa de tudo, de todo engano para fazer isso. Mas o Senhor, que conhece o coração dele, conhece o meu e o teu, ele diz que vai fazer com que eles, né, se prostrem e adorem. Eles venham, se prostrem e adorem aos teus pés, aos meus pés, e saiba que ele nos ama, querido. Isso pode ser qualquer um de nós, querido, pode ser qualquer um. Até se tem alguém que está ouvindo essa palavra e ele é da sinagoga de Satanás, ele pode retroceder dessa obra maligna e perversa agora e passar para a sinagoga de Jesus Cristo, né, querida? A Assembleia de Deus, a Igreja dos Santos, ele passar a ser um fiel, passar a ser uma igreja de Jesus Cristo, um templo, morada, casa e habitação do Espírito Santo, deixar de dar lugar para o diabo, para perseguir os irmãos, os seus, né, aqueles que o Senhor colocou do seu lado para ser bênção na sua vida, e é bênção aqueles que oram, que pagam o preço, que, querido, o pastor, ele paga o preço pelas ovelhas, né? A gente sabe que tem os falsos profetas, tem os falsos pastores, os mercenários, tem aqueles, querido, que só pega a lã das ovelhas, destrói, mata e lança por terra, mas tem os verdadeiros, querido. Tem os verdadeiros, aqui Deus está falando de um verdadeiro, né? Deus está falando do verdadeiro, né? E essa carta para esse pastor, ela serve para nós, os crentes fiéis. Eu sou pastora pela misericórdia de Deus, eu recebo essa profecia para a minha vida, né? Eu creio que o Senhor fala comigo nessa hora, dizendo: acalma o teu coração, eu conheço as tuas obras, eu conheço a intenção do teu coração, eu sei, eu tenho visto o que tu tem feito por essas pessoas que querem, né, te lançar por terra de qualquer jeito, não porque elas são tão perversas, mas porque elas deram lugar para o diabo entrou na vida delas, com o ódio, com a ira, com a inveja, com a contenda, com a confusão, quer te lançar por terra, porque Satanás não quer ver essa pessoa liberta, ele não quer ver ela salva, ele quer tragar essa alma para ele, e sabe que dessa forma ele está bem fácil de angariar ela, porque prejudicar um santo, prejudicar um salvo, prejudicar um fiel, querido, é muito grave isso para Deus, é muito grave, mas o Senhor, que é misericordioso, ele diz que vai trabalhar. Quando ele diz que vai trazer aquela pessoa, é porque ele vai colocar, ele vai abrir os olhos, ele vai libertar, ele vai mostrar, ele vai revelar para aquela pessoa que ele precisa vir até você, pedir perdão, reconhecer que verdadeiramente você é uma pessoa do bem, está pagando o preço pela vida dele, merece ser reconhecido, né? E ser aceita por ele como pastora, como pastor, né? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, você que nem está à frente de uma igreja, mas você pagou um preço pela uma alma, pela uma vida, pode ser um de dentro de casa, pode ser um de fora, qualquer pessoa, querido, que você faz a obra, você faz tudo para ver aquela pessoa feliz, para ver aquela pessoa liberta, para ver aquela pessoa salva, e aquela pessoa te ofende, te prejudica, te maltrata, te ofende mesmo, e tenta de toda forma abater a tua fé, lançar você por terra, porque há uma ação demoníaca na vida daquela pessoa que entrou, né? E ela deu lugar e o diabo entrou e agora está sendo um instrumento do diabo para destruir a própria vida dela. Mas o Senhor, que é misericordioso, o Senhor vai trabalhar para libertar essa vida, para trazer de volta, querido, para o aprisco, para ser uma bênção. Agora vem transformada, agora vem humilde. A pessoa humilde, ele reconhece o seu erro. E quem reconhece o seu erro, querido, né? Ele retrocede daquela obra, né? E ele deixa aquele erro, ele deixa aquele pecado, ele deixa aquela maldade, ele deixa aquela malícia, e ele vem para somar, ele vem para ajudar, ele vem para fazer a diferença, porque todas as pessoas
quando vê uma pessoa ser humilde, reconhecer, né? E pedir perdão pelo mal que fez, que não tem como mais só perdoar mesmo, mas que prejudicou muito. Mas o Deus perdoa, nós também perdoamos. Querida, e aquela pessoa segue, porque você vê a mudança, se você vê a mudança. E nós devemos perdoar de todas as formas, né, querida? Eu não guardo mágoa de ninguém. Para mim, a pessoa fez, eu não consigo nem ter raiva. Eu já fico com dó, quando eu sei que eu tô com meu coração puro e limpo e tô fazendo a coisa certa e aquela pessoa tá fazendo errado contra mim, contra Deus, contra a ordem das coisas santas. Eu só consigo ter piedade dela, da pessoa, porque eu sei que ela está muito envolvida, né, com as obras malignas. Deu lugar e o diabo se apossou daquela vida e ela não está percebendo. E eu sei que o meu Deus, né, está me defendendo, está me guardando, está me livrando, me protegendo das astutas ciladas que o diabo assim usa ele para me prejudicar, ela, seja quem for. É assim, nós temos que ser, né, querido? Nós temos que estar buscando o nosso Deus, a estratégia, a sabedoria para combater os demônios, as forças malignas que vêm, né, da parte dos demônios para prejudicar a nossa vida, né, querido? Nós não podemos revidar. Agora, revidar, tem gente que não entende o revidar. Evitar, confrontar, bater de frente com Satanás, isso aí até o próprio Deus manda nós fazer, né? Tem coisa que você não tem que enfrentar Satanás, porque às vezes ele joga um laço, se você cair no laço, você pode nem sair dele vivo, né? Você pode morrer espiritualmente. Quando você conhece, você sabe que o diabo está trabalhando naquela vida. Quando você vê, quem tem discernimento, querido, ele conhece, ele entende. Até um cego, um doido vê o laço de Satanás, porque ele é notório, as obras da carne são manifestas, né? Qualquer um percebe que Deus não está no negócio. Então, mas aí, querido, nós que somos espirituais, nós que temos a verdade, nós que somos servos desse Deus que abre porta, né, e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra para mudar o curso da história, né, de qualquer ser humano, né, quebrar o cativeiro. Nós temos que ficar na nossa, confiar em Deus e deixar tudo nas mãos de Deus, porque ele disse assim nessa palavra, assim como ele disse para esse anjo da igreja que estava em Filadélfia, né, que ele iria se vingar dos inimigos, né, que tinham se levantado contra ele sem causa para prejudicá-los, da sinagoga de Satanás, estavam trabalhando para o próprio Satanás, queridos, para o próprio Satanás estavam trabalhando esse povo, né? Ele dizia que era judeu, não era, ele dizia que é crente, não é, mas eles estão ali influenciados pelo diabo para destruir vidas, alma, ministério, obra que o Senhor, querido, né, tem na vida das pessoas através da minha vida e através da tua. Satanás faz questão de querer passar um pano para escurecer a vista das pessoas, para elas não ver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele não compactua com obras da carne, com coisas malignas, maléficas, que prejudica, que destrói famílias, que separa, que divide igreja, querido. Coisa maligna e perversa, está repreendido em nome de Jesus. Está queimado em nome de Jesus. Mas o Senhor diz que aqueles que são verdadeiros, querida, aqueles que são humildes, né? Assim, e fiéis a Deus, guardar a palavra, né, no coração, suportar tudo, toda afronta, né? Até ver o diabo dizer, cadê? E aí, cadê Deus? Deus não está na tua vida, Deus está na vida daquele lá. Às vezes, só demônio, mas ele está prosperando, ele está indo, ele está se dando bem, e você está caído, está prostrado, está morrendo, por causa que é muito demônio lutando contra você. E aí ainda vem um filho do diabo e ainda diz ainda para você que está errado, você que está na pior. Mas continua fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus como a palavra manda, porque aí ele diz que naquele dia, porque tu guardaste, né, a palavra, né, porque tu guardaste a minha palavra, né, eu também te guardarei, como guardaste, assim como tu guardou a palavra da minha paciência, eu te guardarei,
da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Nós estamos vendo aí, né, como é que tá as guerras, né, as situações, muitas mortes, coisas horrendas, né, tá acontecendo, catástrofe, né. Mas, queridos, nós que temos nosso Deus e somos fiéis a Ele, estamos fazendo a coisa certa, querido. Estamos na brecha de Deus e não na brecha do diabo, na sinagoga de Deus, porque só tá na igreja, querido, não significa que tá bem com Deus. Não, porque na sinagoga de Satanás, esses daqueles era de dentro da igreja mesmo, né? E é os daqueles que se misturam, né? Era de dentro da cidade, era de dentro daquele lugar. Queridos, e tem gente em todas as áreas da nossa vida. O diabo planta alguém para perturbar, para prejudicar a mim e você. Mas se eu e você não estiver firme em Deus, queridos, Satanás não vence. Satanás não derruba. Satanás não destrói. Porque o Senhor trabalha na vida daquele que está usado pelo diabo para te destruir a qualquer preço. Ele quer te arrancar da tua casa, quer te arrancar do teu marido. Ele quer a tua casa. Tem gente que quer a tua casa, quer a minha casa. Tem gente que quer o teu marido e quer o meu marido. Tem gente que quer destruir a tua família e a minha família, porque ele não suporta te ver bem, né? Então, querido, esse daí é o da sinagoga de Satanás, mas o Senhor manda dizer para mim e para ti, né? Para nós permanecer firme, né? Guardando a palavra da paciência de Deus, a palavra da minha paciência, que Ele também nos guardará dessas obras malignas e perversas que o diabo prepara para destruir eu e você, né? E Ele diz que é para nós, né? Esse que é bem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ser cuidadoso, ser zeloso, ser vigilante, querido, para que ninguém roube, tome. Tu tem que ser vigilante, eu tenho que ser vigilante, porque o diabo anda por aí, brangendo como leão, procurando a quem pode tragar. Ele está doido para avançar na tua e na minha coroa. Cadê a coroa, pastora Rubinete? É a salvação, minha filha. É a salvação. O diabo está doido para te ver na rua, está doido para te ver bebendo cachaça, né? Para te ver no forró, para te ver na algia, nas drogas. É o prazer dele muito grande, muito grande. Se tu tem uma cadeira na igreja, de repente, ele quer até ocupar a cadeira que tu senta na igreja e quer te ver sentado lá no cabaré, na mesa do bar. Quando tu vê um irmão com essa atitude, pois esse daí não é o Espírito Santo, tá na vida dele não, querido. Tá na vida dele não, nem na vida dela. Porque é aquele que quer ver tua família destruída, aquele que cria situações para ver o teu casamento acabar, para ver a tua família ser destruída, para ver a tua fé, né, ir para o buraco de água abaixo e você voltar para a mesma lama de onde você saiu, né, largar o evangelho. Não tem Deus nesse negócio. Foge dessas coisas que te puxa para a lama de volta. Foge das amizades, foge daqueles que diz que são judeus e não são, diz que são crentes, mas não são